Uma ideia não é um negócio, mas pode virar. O empreendedorismo exige uma mudança de mentalidade. E por isso, escutar quem já viveu ou vive esse desafio pode fazer uma enorme diferença. Seja bem-vindo à nossa segunda temporada. Produção e patrocínio NIL, a agência digital das pequenas e médias empresas do Brasil. E está começando agora o episódio de número 9 da segunda temporada do Faça Parte do Futuro. E hoje a gente está estreando um modelo diferente. Para quem não está acostumado, hoje tem 3 pessoas fazendo podcast. Eu estou aqui, a Carla está aqui comigo me ajudando a fazer o podcast. A partir de hoje a Carla entra nessa sintonia dos podcasts para ajudar aqui na condução dessa iniciativa. Carla, oi, tudo bem? Olá, tudo bom? Imenso prazer fazer parte. A gente se uniu aí, unindo forças para conseguir trazer mais conteúdo de qualidade e fazer essa interação de um bate-papo bem agradável e somando cada vez mais. Muito bom. E para estrear esse modelo novo, a gente tem uma convidada especial. Fala, Aida, tudo bem? Oi, boa tarde, Vinícius, Carla. Muito obrigada pela participação e pelo convite de estar com vocês e poder contar um pouco da nossa trajetória aqui. Uai, o prazer é nosso, um orgulho danado de ter aqui. A gente estava falando aqui que é muito representativo falar com você aqui, né? Essa estreia da Carla junto aqui, que a gente levanta tanta bandeira do empreendedorismo feminino aqui e a gente tem dois belos exemplos aqui para compartilhar no podcast. A Aida tem uma história incrível. Ela é física, uma cientista no nosso podcast. Sensacional! Eu acho isso incrível. A Aida está liderando aí essa onda de empreendedores verdes, né? O pessoal preocupado com essa questão da ecologia, do sustentável, e a Aida lidera uma iniciativa super legal, uma spin-off da Embrapa que chama Agrorobótica. Ela vai contar pra gente aqui um pouquinho mais sobre isso. Ela já tem um negócio legal, até pus uma camisa em homenagem à Aida da SpaceX. Aliás, estamos combinando, eu tô de preto, não tem nada escrito, mas a gente sempre tá combinando nas cores, né? Sempre, mas eu tô sempre de preto, não é muita novidade, mas eu já tô com a camisa da SpaceX, porque essa moça aí, a dona Aida, usa uma tecnologia que tá lá em Marte, né? Aida, quer se apresentar aí? Isso mesmo, Vinícius. Bom, como o Vinícius falou, eu sou física de formação, me formei aqui no Instituto de Física de São Carlos, aqui da USP, e desde a minha graduação eu trabalho com ótica, né? Ótica aplicada a estudos, né, de espectroscopia atômica, molecular, sempre usando a interação da radiação, estudos, conceitos de interação, radiação com matéria. Comecei a minha trajetória dentro do laboratório do relógio atômico, né? Dentro do laboratório que construiu o primeiro relógio atômico brasileiro. E eu fiz parte da equipe que fez o primeiro chafariz atômico, né? Então, a minha tese de doutorado compôs um primeiro sinal, relógio, né? Que foi conseguido medir num relógio atômico tipo chafariz do hemisfério sul, né? Então a gente sempre trabalhei muito nessa área de ponta com instrumentação envolvendo conceitos de espectroscopia atômica e molecular. E ao longo do meu pós-doutorado, eu fui para a Embrapa Instrumentação, eu procurei a doutora Débora Milori, que é que é uma das pesquisadoras, né, do laboratório de ótica de lá, e ela trabalha com desenvolvimento de instrumentação ótica, mas aplicado para materiais que são interesses do agronegócio. Então a gente usa essas tecnologias, como essa tecnologia que foi embarcada nos rovers Curiosity e Perseverance, para fazer análise mais elementar, analítica, tirar a informação de molécula, de estrutura molecular dessas amostras, pode ser folhas, solos, fertilizantes, né?
e para poder auxiliar o setor produtivo. Então, por exemplo, você consegue aplicar essa técnica, fazer diagnóstico precoce de doenças. Então, antes mesmo da doença se manifestar e se alastrar, você consegue fazer esse diagnóstico, você consegue analisar a composição de macro e micronutrientes em solos, e foi ao longo dessa trajetória, após esse pós-doutorado, que aí surgiu essa oportunidade de montar agrorobótica, né? Então, para conceituar, a técnica que é o carro-chefe chama-se LIBS, que é o Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Ela é uma técnica espectroanalítica, ela utiliza um laser de alta energia que incide sobre a amostra. Como essa energia ela é muito alta, ela gera um plasma. Esse plasma está a uma temperatura em torno de 10.000 kelvins, que é quase a temperatura da superfície do Sol. Esse é um processo... É um processo muito rápido, é um processo bem controlado, mas como essa interação é pontual, esse plasma ele perde essa energia, né? E a forma que os analitos perdem energia é na forma de luz. Aí eu vou lá e capturo essa luz, né? E aí essa luz eu conduzo para um espectrômetro que me diz assim, olha, o sódio, que é muito comum que a gente vê, por exemplo, nessas lâmpadas, que antigamente que a gente via nessas lâmpadas que iluminavam a nossa rua, eram lâmpadas de sódio, elas tinham uma emissão mais amarelada, o potássio tem uma emissão mais para o infravermelho, né? Aí você pega outros elementos, cálcio, você tem emissões no azul, você tem emissão na região mais vermelha. Então você faz essa análise crítica dessas emissões e você consegue associar a intensidade dessa luz emitida com a concentração desses elementos na amostra. E aí você faz essa leitura, você caracteriza a amostra, você constrói mapas e aí você consegue ver qual que é essa variabilidade espacial, né, dos nutrientes, por exemplo, do mapeamento que você fez numa fazenda. Aí, né, com essa técnica, você consegue entender a maior saúde, a maior sustentabilidade do solo, né? Isso que a gente fala, a gente constrói, a gente consegue certificar a fertilidade e a nutrição de plantas dessas amostras, dessas fazendas, e a gente certifica o carbono, porque uma das linhas de emissão que eu vejo é característica do carbono, da emissão do carbono. Então, nessa questão mais sustentável, de mitigação de mudanças climáticas, em que o agricultor e o solo têm um papel muito importante na questão de mitigar CO2 da atmosfera, ele faz isso tirando o CO2 da atmosfera e incorporando esse carbono no solo na forma de carbono orgânico, você consegue mensurar essa quantidade e aí você consegue certificar esse carbono. Uma vez que esse carbono é certificado e pode ser auditado, e ele pode ser convertido em crédito de carbono que pode ser negociado no mercado, que agora está em voga, que agora está em alta. O Elon Musk está falando disso demais, né? Essa questão da... Isso mesmo. Inclusive, ele lançou um desafio, né? De quem apresentasse para ele um sistema eficiente que conseguisse retirar CO2 da atmosfera, né, que pudesse mitigar essa emissão antropogênica, vamos dizer assim, né, ele daria um prêmio, né? Agora eu não me lembro do montante desse valor, mas eu lembro que ele lançou esse desafio, né? Não sei se foi semana passada, essa semana, essa foi a tônica do Elon Musk, né? Cada semana ele inventa uma. Cara, mas é impressionante ver a dona Aida falar, né? Não? É impressionante ela falar de um jeito tão natural, tão leve, né? A gente parece fica fascinado. Sensacional. E Aida, você está falando da emissão de carbono. A minha área, que é construção, já existe isso, já tem construtoras implementando isso. Então, eles fazem esse reconhecimento de quanto foi utilizado na área de construção, né? E aí gera-se o que você falou, acaba sendo comercializado. Então, você consegue comprar como se fosse um documento, uma carta, né? Isso. Se no futuro você quiser revender aquilo, porque tem empresas que não conseguem suprir a necessidade, você vende a sua carta, né? Vende o seu crédito e se torna uma moeda. Eu acho que é o futuro, né?
é o futuro, ela vai acabar virando uma commodity, né, como qualquer outra commodity que é negociada hoje em dia, né, e ela está em alta, principalmente o ano passado, que o Biden, né, ganhou as eleições dos Estados Unidos, ele já anunciou que ele vai entrar vai participar da reunião da COP esse ano, e as expectativas são muito grandes, né. E na COP de 2015, né, o Ministério da Agricultura francês, inclusive, lançou um desafio, né, que eles chamam de desafio de 4 por 1000, né? Então, existe a possibilidade de todo mundo conseguir incorporar 0,4% de carbono. Então, aumentar em 0,4% de carbono por ano Desculpa. Então, existe a possibilidade do solo aumentar em 0,4% o valor de carbono que ele consegue absorver, que ele consegue sequestrar da atmosfera. Esse que é o desafio. Então, você usando manejos sustentáveis, adequados, trabalhando da forma correta aquele solo, você consegue mitigar esse carbono antropogênico. E o solo, ele é um dos maiores reservatórios de carbono que existe, né? Ele é maior do que a atmosfera, ele consegue reter, sequestrar até 3,3% mais do que a atmosfera e até 4,5% mais do que a nossa biota. Então, ele é o grande aliado. E aí, como você vai fazer com que você saiba o quanto que você mitigou ou o quanto você emitiu? Desenvolvendo agora instrumentação que você consiga determinar esse valor de carbono com uma precisão assim aceitável dentro desse mercado, né? Atualmente a gente tem sistemas que fazem isso, mas eles são muito laboriosos, são muito demorados, né? E eles são muito caros, extremamente caros. Ou então você tem sistemas muito poluentes, que você utiliza muitas soluções, muitos reagentes químicos e que são altamente poluentes para o meio ambiente. Então, a agrorobótica, ela veio nessa inovação disruptiva, ela criou essa inovação disruptiva junto com a Embrapa Instrumentação, porque a gente tem esse convênio de inovação aberto com a Embrapa Instrumentação, que já possuía know-how, possuía conhecimento de como usar essas técnicas para mensurar o carbono no solo. Então, houve essa transferência de tecnologia e nesse processo de tecnologia a gente desenvolveu esse equipamento que consegue mensurar em grande escala, com custo reduzido, né? Então você acaba reduzindo custos, né? E sem uso de reagentes químicos. Né? Um leigo te perguntando aqui agora, você ouvindo me dá a impressão de que antes parece que a gente tinha muito foco pro ar, né? Para tratar esses assuntos com olhar muito pro ar. E parece que agora a gente descobriu que o vilão ou que a saída pode estar na terra, né? Pode estar no solo, é isso? A saída, ela está no solo. Então, existem muitos trabalhos documentados desde 2000, eu acho que foi em 2004 ou 2006, inclusive, que um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz foi um pesquisador dentro dessa área, né, que sempre publicou dentro dessa área do uso do solo como um grande aliado na mitigação dos gases de efeito estufa que são emitidos devido a ações antropogênicas, né? Legal. Pô, Carlos, um negócio que eu acho interessante da história da Aida, duas coisas, né? Primeiro, essa força da mulher empreendendo. O segundo é que ela sai do meio acadêmico, né? A sua transição é direto do mundo acadêmico para o mundo de negócios, e não é uma saída, tem um cross aí, né? Tem um cross, que foi esse processo. Então, você precisa... foi preciso ter uma pessoa com conhecimento, com massa crítica, para fazer essa transferência. Então, nós ficamos muito tempo... Então, desde 2015 que existe a agrorobótica, nós ficamos muito tempo trabalhando junto com a Embrapa Instrumentação. A gente ficava dentro da Embrapa Instrumentação, né? Fazendo todo esse meio de campo e usando todos esses conhecimentos
conhecimentos que a gente adquiriu ao longo dos anos para poder fazer essa transferência, para tirar uma coisa que estava dentro de um laboratório de pesquisa e trazer ela para o mercado. Principalmente porque esse tipo de inovação com o qual a gente trabalhou, não existe outro similar no mundo. Então não existe outro sistema LIBS em grande escala que meça então grande escala e assim numa escala comercial como é o nosso. Ai, daí me surgiu uma dúvida. Eu percebo isso na minha área, mas eu percebo em outras também, que quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de pensar no meio ambiente, quando a gente fala desse assunto todo que você também está trazendo, parece que é um pouco inacessível. E eu queria entender um pouquinho o que você, com a sua experiência, com a sua bagagem, você percebe que isso, porque eu acho que a consciência coletiva já está contribuindo, as pessoas já estão percebendo a importância que é você se preocupar com o meio ambiente, não só como um crédito para você ter crédito no mercado, né? Porque até um pouco tempo atrás eu trabalhei numa construtora, há uns 10 anos atrás, e tinha que fazer certas atitudes dentro da empresa para você ter o selo de sustentabilidade. Era uma coisa muito engessada. E eu vejo que ultimamente as pessoas, e que bom que isso está acontecendo, né? As pessoas estão empolgadas em se preocupar com esses cuidados todos, não só por um título, mas como uma maneira de preservar o nosso meio ambiente, que é a nossa casa, né? Então, eu queria escutar um pouco de você, fiquei curiosa. É acessível? Isso ainda está engatinhando? Como que funciona? Eu acredito que, assim, eu acho que os primeiros passos já foram dados. Então, acho que desde 2015, 2018 já vem vindo essa onda, pelo menos na área de agricultura. Então você já vê uma preocupação dos agricultores com o meio ambiente em mudar, inclusive, os tipos de manejo. Então o Brasil já é referência em plantio direto, então não tem mais revolvimento de solos. Hoje a gente já tem uma preocupação em criar uma carne que é carbono zero, em criar uma soja que é carbono zero, que não denigre o meio ambiente. Então a ideia é, vamos aumentar a nossa produtividade, mas consolidar áreas que já estão enraizadas, né? Vamos dizer assim, que já são trabalhadas dentro da agricultura, que já são trabalhadas dentro da pecuária. Vamos preservar o meio ambiente, não vamos mais mexer nas florestas. E hoje em dia os sistemas integrados, ou seja, a pecuária junto com a floresta, a pecuária com a lavoura e a floresta, têm se mostrado muito mais produtivos e rentáveis para o agricultor. Então, cada vez mais com que ele tem acesso a esse tipo de informação, essa nova geração também que está vindo, né, e que está mudando todos esses conceitos, então você percebe que as pessoas, elas te procuram com esse intuito, para poder auxiliá-los nessa questão dessa incorporação de uma nova... mentalidade, talvez? Uma nova mentalidade, né, de um novo processo de trabalhar o solo. Antigamente você revolvia o solo de qualquer jeito, você jogava lá um monte de fertilizante, achando que só isso ia fazer a diferença. E hoje você sabe que não é isso que vai fazer alguma mudança muito, muito drástica na produtividade e na qualidade do alimento que você está servindo, né? Então você tem que cuidar e melhorar aquilo que você já está usando. E você tem essa condição. Então não é só uma questão, eu vou mitigar o carbono da atmosfera. Quando eu faço isso, a planta, através da fotossíntese, ela retira o CO2 da atmosfera, mas no metabolismo dela, ela cria macromoléculas, ela cria carboidratos, enzimas e outros processos, e ela coloca isso no solo. E aí você enriquece o solo, porque você enriquece toda a simbiose, né, do que envolve aquela produção. Então, sim, eu vejo que as pessoas realmente elas estão tomando consciência, desde o produtor ali no início da cadeia até o consumidor final, porque cada vez mais ele tem reparado
na questão de onde que está vindo esse alimento, se o produtor tem essa consciência ou não. Hoje em dia já está se criando esses selos de carne carbono neutro, soja carbono neutro, e cada vez mais as pessoas, se elas estão criando muita embalagem, inclusive, né? Então você pega embalagens... As pessoas que fazem parte do ecossistema começam a se policiar, né? O produtor se sente pressionado a aderir isso, porque senão ele é afetado na ponta, né? Ele é afetado, a gente percebe isso até na nossa rotina, né? Antigamente não se tinha essa consciência de que você tinha que reciclar o seu lixo. Hoje em dia, dificilmente você vê uma casa que não recicle lixo, né? De algum jeito, nem se for só para você... Meus filhos têm uma consciência ambiental absurda. 7, 11 anos, absurda. Eles sabem que os lixos devem ser separados, não jogam nada na rua. É uma coisa que eu lembro que quando era pequeno não passava nem perto disso, né? Não passava pela nossa cabeça o desperdício de alimentos que a gente tinha, né? E as minhas filhas também. Então elas veem uma garrafa PET, elas fazem um brinquedo, sabe? Alguma coisa. Essa parece que eu tava onda também. Lá em casa é isso. A garrafa PET, as caixas, as embalagens viram brinquedo. Eu acho isso incrível. Isso, então foi toda uma mentalidade que foi mudando, né? É claro, a gente ainda tem muito que percorrer. Claro, a gente tem muito que percorrer, mas você vê que a gente tá indo assim numa curva ascendente, numa derivada positiva que acaba só contribuindo e agregando. Sabe o que eu achei legal, cara? Numa conversa que eu tive com a Aida, ela tava contando eu sou louco com viagem espacial. Esse é um tema que eu adoro, né? Aí a gente tava falando da perseverança. E a perseverança, eu não sei se o cabeça, mas um dos cabeças é brasileiro, né? A gente tava falando disso. É isso mesmo. Né? Ele é brasileiro. E ele já veio, inclusive ele veio aqui no Brasil, né? Ele veio dar uma palestra aqui no Brasil, onde a gente comparou, né, os sistemas que foi embarcado no Perseverance e no Curiosity, o Libes, com o sistema Libes, que é o nosso sistema. Foi coincidência ou foi uma coisa orquestrada, enfim? É o mesmo sistema mesmo? Olha, a técnica em si é a mesma, né? A gente usa um laser de alta energia para criar esse plasma direto na amostra e usa espectrômetros para fazer essa leitura espectral, né? Aí a análise de dados, claro, é diferenciada, o sistema equipamento é diferenciado, a montagem experimental, né? Mas o conceito básico da técnica... Eles estão analisando as rochas de Marte, não é isso? Eles analisam as rochas. Eu acredito que o sistema deles chegou, inclusive, a detectar resquícios de água no planeta Marte. Chegaram a detectar algum tipo de vida lá, mas como houve mais... Será que é pra lá que a gente vai? Será, Carla? Quem sabe, né? No entanto, assim, essas são as vantagens, né, desse tipo de técnica, porque como a análise é direta na amostra, você pode mandar ele... A mecânica é diferente, mas do ponto de vista conceitual, o modelo... Conceitual é o mesmo. Então, por exemplo, assim, geralmente esses espectrômetros, eles vêm com um intervalo espectral bem amplo, né? Então, você seleciona as informações que você quer. Cada amostra, cada componente, por exemplo, uma folha tem uma informação que é diferenciada do solo, solos com diferentes estruturas têm informações diferenciadas, então tudo isso tem que ser estudado, tem que ser analisado, por isso que a gente fala muito em Big Data, Data Science, porque tudo isso tem que ser digerido ali, né? Tem que ser minerado e a informação correta tem que ser extraída. Como é que é a vida de uma cientista empreendedora? É difícil? Mãe, você é também, né? Tava doida pra fazer essa pergunta. Desculpa, cara, eu tô curioso. Nossa, é corrido, viu? É cientista, empreendedora e mãe, né? Esposa. Então a gente tem que tentar conciliar tudo isso. Então a gente tem que manter o foco, e é um passo de cada vez, é o que eu falo aqui. A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que fazer os primeiros testes. Se a gente não der o primeiro passo, a gente não sabe para onde vai dar o segundo, né? A gente não sai do lugar. É muita resiliência, é muita calma, é buscar todo o conhecimento que você tem e avançar. Tem uma equipe muito boa, graças a Deus, é uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem biólogos, engenheiros, data science,
a gente tem físicos, a gente tem pessoal analistas ambientais, da área ambiental, então é todo químicos, né? Então é todo um corpo, né, de massa crítica que a gente conseguiu organizar e conseguiu reunir para que a gente pudesse ofertar esse tipo de desenvolvimento, essa inovação tão disruptiva que é para o mercado de agricultura, que é para o setor produtivo mesmo. E demais, hein, cara? Incrível. Eu queria entender um pouquinho como é que você tem sendo mulher cientista, porque há muito pouco tempo atrás, vamos falar em todas as áreas, né? As mulheres estão entrando e crescendo cada vez mais no mercado de trabalho. E tem algumas áreas em específico que, assim como a construção, né? Mas a parte de ciências também é muito composta por homens. E aí a gente vê uma mulher trazendo tanto conteúdo, tanta visão de consciência ambiental. Isso é tão legal, eu queria escutar um pouquinho disso. Como é que foi esse seu desafio, ou não sentiu desafio? O que você aprendeu? Porque, querendo ou não, homens e mulheres têm consciências diferentes e a gente acaba tendo uma visão do todo de uma forma até acessos, diferente. né, cara? E até acessos diferentes, né? Sim. Com certeza. Não, vejam só, assim, não vou dizer que é fácil. Eu nunca me senti assim, nunca tive problemas diretos, enfrentamentos diretos pelo fato de ser mulher, mas assim, eu sempre fui a minoria dentro da sala de aula, dentro dos ambientes que eu frequentei dentro da universidade, até hoje, né? Até hoje, mesmo a agricultura, né? Ela é um setor bem masculino, assim, a gente está vendo agora crescendo o número de mulheres dentro dessa área. Mas assim, eu sempre me senti muito desafiada. Eu costumo dizer aqui dentro que eu não sou aquela pessoa que vai no embate direto, mas quando alguém me contradiz, eu sei que eu tô certa, eu vou naquele trabalho de formiguinha, e eu acho que a mulher tem muito disso, sabe? Ela sabe argumentar, ela sabe tecer, né? De forma certa a se impor e a se posicionar e a se colocar. Então, assim, a gente sempre entra, né, de cabeça erguida nos lugares, sempre pontua da maneira certa, sempre respira fundo, né? E eu acho que eu comentei com o Vinícius numa conversa anterior, eu tive sorte de ter vindo de um grupo que tinha muitas mulheres também. Tinham bem mais do que outros grupos de pesquisa. Então, dentro do meu grupo de pesquisa tinha física básica, mas também tinha física aplicada à medicina. Então, a gente também tinha muitas biomédicas, tinha muitas biólogas. Então, era um grupo onde o pesquisador principal, o coordenador daquele grupo, ele já tinha essa consciência, ele cuidava e ele valorizava o trabalho das mulheres, né? Que é um trabalho muito diferente, né? É um trabalho mais minucioso, um trabalho mais detalhista, diferente. Eu senti dificuldades no início, principalmente na parte de instrumentação, porque da nossa formação, né? As mulheres têm uma formação inicial, né? Diferente dos homens. Mas aí depois, devagar, você vai correndo atrás, você vai buscando informação, você vai se formando, e aí você fica equiparado. Eu acho assim, que não pode esmorecer. A resiliência é a palavra de ordem. Eu não sei isso hoje, tá, mas eu posso aprender e amanhã eu vou saber e vou só construindo e só vou seguindo em frente. Eu né? já falei aqui, falo todo dia, o século XXI é das mulheres. eu acho que não tem outra alternativa. Uai, Carla, a gente tá chegando aqui ao fim. Se pudesse, eu te falei, a gente fica, viu, cara? A gente ficava aqui horas com a... É legal. Ficaríamos, porque a gente adora. Ai, meu Mas, Deus, obrigada. Tem o nosso desafio, tradicional desafio, que a gente não de quem. Convidado agora pode escolher uma música ou um filme. Se você quiser escolher os dois, você escolhe os dois. Mas, você vai de música ou você vai de filme? Eu vou de música, mas é a trilha sonora de um filme que eu gosto muito, né? Vou de Caetano Veloso. Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Que chique. É uma música maravilhosa, um arranjo maravilhoso do Caetano Veloso. É a trilha sonora de um filme, assim, que eu me divirto até hoje assistindo ele, que é Lisbela e o Prisioneiro.
né? E eu acho, assim, que esses momentos, né, de lazer, assim, né, eles têm que vir sempre em boa companhia, claro, né, e sempre de muita risada e muito carinho, né, muito calor, assim. Então Muito obrigado por ter participado, muito obrigado, muito legal ouvir sua história aqui. Carla, quer fechar aí? O que você tem para dizer com a nossa brilhante convidada? Queria agradecer porque quando eu conversei com o Vinícius e a gente estava nesse planejamento de criar esse bate-papo, eu fazendo parte e tudo mais, eu acho que quanto mais gente, a gente consegue enriquecer os conhecimentos, né, e ter outras visões. E eu acho que tudo que você trouxe pra gente foi super relevante, contribuiu muito, matou várias curiosidades que eu tinha. Assim, muito legal esse assunto. É um assunto pra gente que não é da área, é novo. Então, escutar alguém com tanto embasamento técnico foi muito, muito legal. Obrigada por compartilhar aí todo o conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar. Eu falo que eu sou produto, né, da universidade pública, da pesquisa, da ciência, da tecnologia brasileira. Eu sempre fui bolsista, sempre estudei em universidade pública, fiz toda a minha pós-graduação. Da ciência, também, né, Aira? Da ciência. A ciência faz todo o diferencial, porque é o que dá o incremento, né? O conhecimento em geral, né? O que vai incrementar, o que vai fazer a gente crescer, né? E aí eu sempre aproveito essas oportunidades para poder passar para as pessoas, para poder estimular também. Não foi uma trajetória fácil, a gente não consegue nada do dia para a noite, mas você cria uma resiliência, uma massa crítica que você sabe assim que eu vou sempre evoluir, rapidamente ou mais lentamente, mas a gente sempre atinge o nosso objetivo, e é isso que eu acho que as pessoas têm que pegar, né? É isso que a gente tem, essa força que a gente tem que se segurar e seguir adiante sempre. Isso, Aida, continue compartilhando e continue inspirando as pessoas. Gente, obrigado pela participação, obrigado pelo podcast. Aida, você volta depois, nós vamos dar um jeito aqui de gravar outro podcast com você depois, hein? Muito obrigada. Muito obrigada pela participação e oportunidade. Gente, tchau, beijo pra vocês. Tchau.